cibersegurança do CAIS RNP para conectividade e redes acadêmicas. Para isso, temos Ingrid Barbosa, analista de segurança da informação no Centro de Inteligência de Cibersegurança da RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Brasil, e João Pedro de Lima Cassiano Pereira, também analista de segurança no mesmo centro. Então, ficam com eles para que eles compartilhem conosco o seu conhecimento. E com isso, encerramos a sessão do período da manhã. Okay. Boa tarde, pessoal. Bom dia. Não sei, eu não almocei ainda, então para mim é bom dia. A gente vai ser breve aqui também, que eu acho que vocês devem estar querendo almoçar. Mas meu nome é Ingrid, esse é o João Pedro. Nós somos analistas de segurança no CAIS, na RNP. E nós estamos aqui hoje para falar para vocês sobre o conceito de riscos de uma forma um pouco diferente e para auxiliar vocês, fazer vocês refletirem sobre como vocês tomam decisões de cibersegurança dentro das organizações de vocês. E a gente queria começar com esse número aqui. Alguém tem uma ideia do que esse número representa? É um número grande, né? 2.880.000, quase 3 milhões. Esse número representa a quantidade de ataques cibernéticos que vão acontecer na América Latina de agora até o final da nossa palestra. E isso é porque só na América Latina nós temos mais de 1.600 cyberataques por segundo. E um outro dado interessante é que, de todos os times, né, de cibersegurança trabalhando na América Latina, 60% focam em ações reativas ao invés de ações proativas. E, além disso, de todos os países da América Latina, 7 apenas têm planos publicados para proteção contra cyberataques em infraestruturas críticas. E a gente está aqui falando de internet, de telecomunicações, que é uma infraestrutura crítica, né? E um retrato disso é esse dado do Fórum Econômico Mundial, que foi publicado no começo desse ano, que mostra para a gente que de todos os lugares do mundo, a América Latina é o que menos se sente confiante, menos se sente preparada para responder a ciberincidentes. E, além disso, eu queria perguntar para vocês aqui, quem aqui é da área de educação, governo ou telecomunicações? Puderem levantar a mão, por favor, para eu ter uma noção. Quem não é de nenhuma dessas? Poucas pessoas não são de nenhuma dessas. Então, por que eu fiz essa pergunta para vocês? No primeiro quarter desse ano, os 3 setores da indústria mais atacados foram educação, governo e telecomunicações. Ou seja, nessa sala aqui, nós temos não só os mais atacados, como os menos preparados para responder aos ataques. E é por isso que a gente resolveu vir aqui falar com vocês de segurança. Mas um dado importante, uma questão importante, né? Quando a gente fala a palavra segurança, o que vem à mente de vocês? Uma ação tangível, algo concreto, ou um sentimento? E aí, pegando essa ideia, gostaria que vocês olhassem para essa imagem. Como a gente pode ver, não tem nenhuma proteção ali, né? Segurança não é algo que a gente consegue ver nessa foto. Porém, se vocês olharem para a estrutura, para linguagem corporal desse homem, ele não aparenta preocupado, né? Ele está tranquilo ali, fazendo o serviço dele sem preocupação nenhuma. Já quando a gente olha para esse garoto, vamos supor que ele vai aprender a andar de bicicleta hoje. Totalmente protegido, né? Mas olhem o rosto dele, olha a expressão facial. Ele está aterrorizado, né? Então, respondendo àquela pergunta, segurança é tanto um sentimento quanto algo tangível, concreto. E essas duas coisas influenciam uma a outra o tempo todo. Quando a gente entende isso, a nossa perspectiva de cibersegurança muda completamente.
Só que aqui mora um dos maiores perigos da nossa área, que é a falsa sensação de segurança. Porque se você não está protegido, mas você sente que está, você não vai trabalhar para melhorar. E, por outro lado, se você faz muito como o garotinho ali, como é que esse garoto vai pedalar uma bicicleta com esse tanto de equipamento, né? Não tem como. Então, se a gente faz muito, a gente também não consegue atingir os nossos objetivos de negócio. E é aí que a gente olha para o nosso cenário atual, onde os desafios de cibersegurança são gigantescos. Tem toda a questão geopolítica, tem a questão dos ataques que estão cada vez mais sofisticados, tem a cadeia de suprimentos, as regulamentações cada vez mais críticas e mais exigentes, e elas precisam ser mesmo, mas aí as instituições precisam se adequar. A inteligência artificial, a lacuna de profissionais na área, né? E eu não sei vocês, mas nós não temos recurso para fazer tudo que a gente gostaria, né? Então, a realidade aqui é simples, não tem como a gente se proteger de tudo. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, será que a gente deveria tentar se proteger de tudo? E é aí que entra um conceito que quem já estudou segurança, eu tenho certeza que no primeiro dia de curso aprendeu, mas que na prática você vê pouquíssimas instituições aplicando, que é uma abordagem de segurança baseada em riscos. E quando a gente fala de riscos, não sei se vocês já pararam para pensar, mas nós, seres humanos, a gente avalia risco o tempo todo. Saindo daqui, a gente vai avaliar o risco de onde a gente vai comer, quanto tempo a gente vai demorar para comprar a comida que a gente tem que comer antes de voltar para a próxima parte do evento. Então, a gente está o tempo todo avaliando riscos. A questão é que, como a gente viu nas figuras antes, essa nossa visão é baseada nos nossos vieses, nas nossas experiências de vida. E essa mesma pessoa que toma decisões enviesadas na vida pessoal é a pessoa dentro da sua organização tomando decisões enviesadas sobre a proteção do seu negócio. E por isso a importância do risco. Mas não é algo que eu e o João, a gente resolveu vir aqui falar para vocês, não. Tem uma norma famosa aí, que talvez vocês já tenham visto alguma vez na vida, que é a ISO 27000, que diz que o principal objetivo de um sistema de gestão de segurança da informação é preservar confidencialidade, integridade e disponibilidade através de um processo de gestão de riscos. E a gente geralmente não lê a frase inteira, né? A gente para ali na informação e esquece o restante da frase. Então, pela própria norma, tudo deveria começar com a gestão dos riscos. Mas o que é esse risco? De onde ele surge, né? Todos nós aqui temos ativos que nós queremos proteger. Esses ativos têm fraquezas, têm vulnerabilidades. E o mundo está cheio de ameaças e também está cheio de atores, de pessoas, de agentes tentando explorar essas ameaças. Quando um agente consegue explorar uma vulnerabilidade, ele pode causar um incidente que vai trazer um impacto para a organização de vocês. Então, o risco vai surgir da probabilidade desse agente explorar essa vulnerabilidade e do impacto que esse incidente pode trazer para o seu negócio. E o que a gente faz? A gente implementa controles que mitigam essa vulnerabilidade para cortar esse ciclo. Mas a gente tem que lembrar da efetividade desses controles. Por exemplo, esse rapaz aqui, ele sabia que ele ia cair. Então, ele falou, vou colocar um equipamento de segurança. Esse é o meu controle para mitigar o risco. Mas não sei se vocês perceberam que ele não prendeu na corda. Ele não prendeu o controle, o equipamento dele na corda. Mas na cabeça dele, ele implementou o controle. Então, ele estava o quê? Tranquilo, estou protegido, né? E quantas vezes a gente implementa controles, mas com lacunas tão grandes que afetam a efetividade desses controles e fazem a gente ter uma falsa sensação de segurança. E aí, então, numericamente falando, a gente consegue chegar num valor mesmo para o risco, né? Que é uma multiplicação entre a probabilidade e o impacto, de forma mais simplista. E é importante lembrar que não é só probabilidade ou só impacto. São as duas coisas. Então, por exemplo, quando a gente olha para esse gráfico, se eu perguntasse para vocês qual
desses endereços IP com servidores vulneráveis que teriam maior risco para a organização de vocês? Provavelmente vocês diriam ali BGP ou OpenSSH, porque são os que mais têm endereços IPs com servidores vulneráveis. Mas isso eu estou falando de probabilidade, eu não estou falando de impacto. Talvez um que está lá embaixo, a linha laranja, vermelha, talvez eles tragam um impacto maior do que os que têm a probabilidade alta lá em cima. Então, não adianta olhar só para a probabilidade, tem que olhar para a probabilidade e impacto. E quando a gente escuta também frases como, mas a chance disso acontecer é mínima. A chance disso acontecer era mínima. E quando aconteceu, qual foi o tamanho do estrago? A probabilidade até não era alta, mas o impacto muito grande. E um outro exemplo, vocês devem se lembrar, porque não faz muito tempo, que foi quando alguém resolveu atualizar um componente de um antivírus em máquinas Windows de forma inadequada, e isso parou o tráfego aéreo não só dos Estados Unidos, mas do mundo, né, praticamente. Baixa a probabilidade de acontecer, mas quando aconteceu, qual foi o tamanho do impacto? Então, lembre sempre dessas duas variáveis. E apesar de tudo isso que eu falei aqui, nessa importância, né, o quanto a gente tem realmente usado esse conceito para tomar decisões de segurança nas nossas organizações. E a gente sabe que essa lacuna é porque existe muita dificuldade em pegar a teoria e levar para a prática, e existe também uma tendência que nós, seres humanos, temos, né, de priorizar o que aparenta ser urgente, ao invés de priorizar o que é estrategicamente importante para o nosso negócio, né? Então, por conta disso, dentro do CAIS, que é a área de segurança da RNP, a gente fez essas perguntas e a gente percebeu que faltava uma forma estruturada de avaliar riscos dentro do nosso sistema. Então, a gente resolveu criar uma metodologia específica para esse cenário, e eu vou passar a palavra para o João, que vai explicar para a gente como essa metodologia funciona. Bom, como a Ingrid falou, né, a gente identificou essa necessidade de estar ali fazendo o gerenciamento de risco, estar implementando uma metodologia de riscos, e olhando, né, para dentro do cenário da RNP, a gente tinha um cenário muito complexo, porque a gente não está falando só dos serviços, só dos produtos da RNP, mas também de todo o sistema RNP, que é composto por mais de 4 milhões de usuários, 500 organizações, e são organizações espalhadas por todo o país. Então, ali a gente tem o desafio de estar distante uma organização da outra, de cada organização ter uma cultura diferente, seja uma cultura regional ou uma cultura em cibersegurança, e também, logicamente, uma maturidade diferente. Então, a ideia é ter uma metodologia que ela seja genérica para ser adaptável à realidade de cada instituição, mas que também a gente consiga escalar ao ponto de atender um sistema tão grande. Então, né, pensando nisso, a gente se baseou no que tem hoje de melhor aqui no mercado, o que já é validado, o que já é conhecido, estudado, justamente porque dentro da área de segurança a gente sempre preza em não querer reinventar a roda, justamente para seguir os padrões de mercado e também ter ali uma análise condizente, né, durante todo o período. Então, a gente viu que hoje tinha de melhor, seja em normas, seja em modelos e seja em métodos para elaborar a nossa metodologia a ser aplicada aqui na RNP. Então, a nossa metodologia ela tem uma visão que a gente chama de visão 3D, onde a gente pega os 3 níveis, né, da organização que a gente vai avaliar, que é tanto o nível tático, estratégico quanto operacional. Porque em segurança a gente pode ter sim um risco em um desses níveis que pode afetar o outro nível. E uma coisa interessante que a gente pensou essa metodologia não vai ser algo que a RNP vai lá e vai aplicar sozinha. Vai ser uma aplicação em conjunta com o cliente dessa aplicação. E por que isso? Primeiro, é para tirar o paradigma de que a análise de risco ela é uma auditoria, é uma fiscalização, que é algo que vai só apontar erros, né? Mostrar que a análise de risco é para ajudar a esse cliente a documentar, a avaliar aquilo que ele tem uma incerteza que pode ser um problema e ter uma certeza e ter ali ações que ele pode realizar. Outro ponto é que também o cliente, melhor do que todos que estão ali, sabem os riscos que ocorrem
dentro do seu sistema, dentro da sua organização. E por isso ali a gente vai ter um insumo maior de informações e também para divulgar a cultura de riscos dentro do sistema RNP, onde ali a gente vai ensinar esse cliente a fazer ali uma avaliação de risco e poder realizar, né, um ciclo de avaliações. Então, a metodologia é composta por 5 etapas, onde na primeira etapa a gente faz o levantamento do contexto, que é entender ali o que a gente está fazendo, né? Entender ali onde a gente vai aplicar, entender fechar o escopo, né? Para saber até qual o limite dentro de um sistema ou de uma instituição que a gente vai fazer. E eu sempre falo que essa etapa, muitas vezes, é ignorada por muitas pessoas, mas, por mim, eu considero talvez a etapa mais importante, porque se você não souber ali conhecer aquilo que você está avaliando muito bem, conhecer todos os detalhes, ou até, por exemplo, ter uma ideia errada do que você está avaliando, não adianta você ter o melhor método de cálculo de risco, não adianta você ser o melhor ali em levantar cenários, que você vai estar fazendo algo que não é a realidade, e que acaba por ou ter a falsa sensação de segurança, né? Ou até você ter uma visão exagerada dos riscos. Então, por isso, é muito importante entender corretamente o escopo que você está avaliando. Posteriormente, a gente faz a avaliação dos riscos, que é identificar ativos, as vulnerabilidades desses ativos, as ameaças, né, e os cenários de risco para estimar a probabilidade e o impacto. Então, a gente classifica as ameaças, né, que podem existir, olha para os ativos para tentar identificar quais são as vulnerabilidades e classifica elas conforme a sua ameaça. Um exemplo, né, se a gente tiver ali numa empresa um servidor AD vulnerável, que ali um atacante pode invadir e derrubar aquele servidor, a gente tem ali uma ameaça de negação de serviço nesse ativo. Então, depois que a gente identificou quais são os ativos que estão dentro do meu escopo, quais são as ameaças que vão ser consequências da exploração dessas vulnerabilidades nesses ativos, vamos identificar quem pode explorá-la, que é os agentes, que pode ser tanto um hacker quanto um agente interno, esse de maneira intencional ou não pode explorar uma vulnerabilidade, quanto um ator da sua cadeia de suprimentos. A natureza em si é um agente de ameaça que a gente deve considerar, ou o próprio usuário ou outros sistemas que integram, que às vezes ali se eu tenho alguma vulnerabilidade, ele pode ser um agente e acabar, né, de maneira intencional ou não, causando alguma ameaça. E por fim, a gente olha de uma maneira macro, vendo se esse agente explorar essa vulnerabilidade e gerar essa ameaça, o que eu vou ter, vai ser minha causa final, né, que vai ser o cenário final desse risco. Que, por exemplo, ele pode causar uma interrupção nos meus sistemas e acabar ali eu tendo uma negação de serviço ou um período ali que eu não consigo operar. Tendo todas essas informações, a gente calcula a probabilidade e o impacto, onde a gente olha para a probabilidade, olhando aqui a chance, né, daquela ameaça acontecer, vendo que se ela pode ser mais provável devido às vezes a motivação do agente ou até mesmo a facilidade, né, de exploração dessa vulnerabilidade, e o impacto olhando para essa causa final que a exploração da ameaça pode gerar. E assim, como depois que eu já tenho todos os riscos mapeados e sei os seus níveis, eu posso definir o que eu vou fazer com aquele risco. Se eu vou evitar, se eu vou mitigar, ou se eu vou simplesmente aceitar o risco. Bom, tendo ali todos os riscos mapeados e sabendo o que eu vou fazer com cada risco, eu tenho que definir, então, o que eu tenho que fazer. Ou seja, quais são os controles que eu vou implementar para solucionar e ter essas ações nos riscos que eu identifiquei. Se eu quero mitigar um risco, que controle que eu tenho que fazer. Então, ali, olhando tanto para o que eu tenho de pessoas, para o que eu tenho dentro da minha organização de processos, tecnologias, e também para o que eu precisaria ter para resolver esses controles em conjunto com o nível de risco, eu defino um plano de ação onde a ideia é, no menor tempo possível, eu consiga eliminar o maior número de riscos. E, por fim, documentar, né, tanto de uma maneira técnica quanto de uma maneira não técnica, para levar, em alguns casos, né, a análise de risco
para apresentar a diretores ou até mesmo de maneira pública ou para outras pessoas dentro da instituição. E, por fim, monitorar, que é justamente ver se eu estou conseguindo implementar os controles e se a implementação dos controles está funcionando e eu estou conseguindo diminuir o meu nível de risco. E, como eu disse, né, até pelo nosso grande objetivo, depois que a gente monitora, a gente tem que ir lá e refazer de novo a análise, porque risco é algo contínuo. Esse é um exemplo do nosso dashboard de risco, onde a gente consegue tanto ter classificação por agente, quanto tipo de ativos. E durante, né, essa criação da metodologia e as primeiras aplicações, a gente teve algumas lições aprendidas, que o risco é contínuo, porque justamente risco vem de vulnerabilidade, e vulnerabilidade surge uma vulnerabilidade nova toda hora, então os riscos mudam. Colaboração, a gente tem que definir as responsabilidades, todo mundo se sente responsável. Celebrar pequenas conquistas. Se eu conseguir ali, de uma maneira até devagar no começo, resolver alguns riscos, reconheça. Reconheça, porque isso é um incentivo para continuar esse processo, que às vezes pode ser longo, para conseguir mitigar os riscos. Começar pequeno, não adianta eu querer abraçar o mundo, se eu tenho que, às vezes, aumentar a maturidade, tanto da minha equipe quanto da instituição. Então, eu começo pequeno, para justamente ali ir expandindo não só as análises, mas a cultura de risco. Ter uma boa comunicação, que é claro, sempre uma comunicação clara, para ali não ter nenhuma divergência. Esperar a resistência, porque eu estou alterando um processo. Alterações, elas geram resistência, ainda mais quando você vê alguém externo e ajudar, né, a fazer essas alterações, e principalmente porque ainda tem, igual eu falei, a ideia de que o risco ele é uma fiscalização, que é algo errado, que a gente tem que sempre estar passando para as pessoas que não é isso. E na dúvida, assumir o pior. Se eu tenho na dúvida de calcular um risco, se ele é médio ou alto, assumo alto, porque antes eu resolver um risco do que ter a dúvida dele existente ali e acabar ele podendo acontecer. E, né, com a prática, essa abordagem de risco se torna algo natural e acaba sendo parte da cultura da nossa organização. Bom, então, para terminar, né, concluindo tudo isso que a gente falou, uma abordagem de risco é a gente usar, então, as incertezas que a gente tem, os medos que a gente tem ao nosso favor, para conseguir ali melhorar a segurança cibernética das nossas organizações, e simplesmente, como um grande ponto não deixar que problemas de cibersegurança eles afetem, né, a nossa grande missão, que é de conectar pessoas. Era o slide final com o e-mail, com nossos contatos, mas muito obrigado. Assim, qualquer dúvida ou qualquer questionamento, ou se quiser só bater um papo ali sobre o assunto, a gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Muito bem, parabéns aos palestrantes, foi excelente. E com isto concluímos a sessão do período da manhã e do Fórum Técnico do LACNIC. Lembrem que vamos continuar depois do almoço, às 14h15. Como concluímos 15 minutos tarde, vamos iniciar às 14h15. Pedimos por gentileza que sejam pontuais para continuarmos com o nosso Fórum da Melhor